Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, que é bispo e doutor da igreja. Santo Agostinho tem um legado imenso de escritos, é um dos pais da igreja, seus tratados sobre a graça, seu livro A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, seu livro Confissões, né? E tantos escritos que deu a ele, né, o título de doutor da igreja. Um dos poucos, né? Muitos são os santos, mas poucos são os doutores da igreja. E Santo Agostinho dispensa apresentações. E o evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus 24, do 42 ao 51, relata quem foi Santo Agostinho, podemos assim dizer, né? Um homem que, antes de encontrar o Senhor, era mundano, né? Pagão, acreditava em filosofias, ideias pagãs, mas quando aceita o Senhor, quando reconhece Jesus como Senhor, quando encontra a verdade e se concretiza nele aquilo que ele dizia, né? Te procurava longe, mas tu estavas dentro de mim, né? Tu estava em mim. Santo Agostinho leva uma vida realmente como esse evangelho aqui diz, uma vida de um homem que recebeu de Deus a administração dos seus bens, né, os talentos que nós recebemos, a nossa vida mesmo, é um bem precioso que Deus nos dá para administrarmos, e Santo Agostinho administra de maneira muito maravilhosa a sua vida, usando os dons, os talentos que ele deu, que o Senhor deu para alimentar os seus companheiros. E aí, quando o Senhor volta, ele está de prontidão, esperando o Senhor voltar e recebe a sua recompensa. O Evangelho diz isso, né? O Evangelho mostra a vida de todos os santos, mas em especial hoje de Santo Agostinho. Veja, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, né? Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? Para quê? Para lhe dar alimento na hora certa. Veja, Santo Agostinho, ele era bispo, então ele era um empregado que foi escolhido por Deus a dedo para para colocar como responsável pelos demais empregados, pelo rebanho, para lhe dar alimento na hora certa. E o alimento era o pão da palavra, era o pão da Eucaristia, né? E aí Jesus diz: feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens, ou seja, a vida eterna, né? O céu, né? Seremos no céu, vamos dizer que administradores, porque em Cristo nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis, iremos reinar com ele, né? E aí Jesus continua: mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, isso não foi o caso de Santo Agostinho, e nós devemos pensar que nos empenharmos para que não seja também o nosso caso. O Senhor entrega a nossa vida como um dom, como uma riqueza, vamos dizer que realmente para ser administrada. E se nós não fizermos, se nós nos juntarmos com os outros empregados, se nós agredirmos os irmãos, batermos nos irmãos, se nós nos embriagarmos com o vinho, que é a porta da devassidão, como diz São Paulo, quando o Senhor vier, aí diz: então o Senhor desse empregado, o mau empregado, virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, que nós vimos a semana inteira, né? Fariseus e mestres da lei hipócritas, né? E ali, na sorte dos hipócritas, que é o inferno, haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, meus amados irmãos, Santo Agostinho é esse administrador fiel que vai alimentar
e alimentou verdadeiramente e continua alimentando até hoje. Os escritos de Santo Agostinho continuam alimentando a igreja, o rebanho de Cristo até hoje. E que nós possamos nos espelharmos em Santo Agostinho para sermos como ele, administradores fiéis dos talentos, dos dons que Deus nos dá. E que estejamos vigilantes, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Ele virá como um ladrão, de surpresa, né? E se nós formos mal administradores, teremos a sorte dos hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Santo Agostinho, rogai por nós, para que possamos alcançar a estatura de varões, de homens e mulheres perfeitos, como vós alcançastes. Mesmo que não chegamos a tal nível, que eu acredito que é muito difícil, porém para Deus nada é impossível, mas que pelo menos alcancemos a graça de sermos empregados bons e que estejamos vigilantes para não sermos pegos de surpresa e não experimentarmos da sorte dos hipócritas. Amém.